Mas Sim. naquela época, para você entrar no curso de letras, o vestibular exigia um pouco do latim. É que ele me falou, o latim é a base da língua, né? Latina. Que existem algumas pessoas, né, que elas são um patrimônio da cidade, né? E eu não tenho receio nenhum de dizer que o Odair Camilo é um desses patrimônios, né? Sem dúvida, para nós. Não é, você ainda é muito mais. Né? Você vai chegar lá. Quem nasce em Paranapiacaba é Paranapiacaba. Bence. Era isso que você queria que eu falasse? Eu achava que você ia falar isso. Fala rapidamente aí. Bence. Olá, seja bem-vindo. Vamos lá, mais um Café com Manteiga, mais um episódio chegando. E hoje um episódio pesado para mim, viu? Um episódio de muita responsabilidade, né? Para todos nós aqui do Café com Manteiga. Porque eu estou recebendo aqui duas figuras importantíssimas para a nossa área jornalística e cultural da cidade, aliás, da cidade do Brasil, né? Estou recebendo aqui um professor de inglês, francês, alemão, né? Ele é jornalista, né? Fundador, inclusive, do jornal importantíssimo aqui na nossa cidade, que é o meu amigo Odair Camilo. Né, Odair? Tudo bem? É isso, tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui. Ainda mais ainda com a presença do meu colega. O grande William Oliveira. Estou falando. William. Estou falando que a minha responsabilidade, o Café com Manteiga hoje está com a responsabilidade danada, o William de Oliveira. E não é nada menos que o Odair Camilo, um grande professor, comunicador. Na verdade, apresentador. O Odair tem entre as qualidades do Odair está a humildade, né? Porque você vê, quando ele vai falar dele, ele fala de mim. Ele jogou a bola para mim. Nossa, eu vi a humildade dele. Você pode, por favor, contar até 10 para ele testar o microfone? Você quer em francês, inglês ou alemão? Humilde. E você viu que o Lucas nem perguntou nada para mim. Né? Sabe que eu não sei falar quase nada de nenhuma língua. É melhor o William não passar essa vergonha. Eu ia falar em sânscrito e iugoslavo. E iraniano, que eu agora tô... Iraniano, também, mas aí não vamos falar sobre isso agora. Tá tudo bem, William? Graças ao bom Deus, tá também é um prazer, um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. Daí tá bem toda a vida, né? A gente fala, né, Manteigas, que existem algumas pessoas, né, que elas são um patrimônio da cidade, né? E eu não tenho receio nenhum de dizer que o Odair Camilo é um desses patrimônios, né? Sem dúvida. Você ainda não é, porque você ainda é muito mais. Né? Você vai chegar lá. Você é o pseudo Pedro do patrimônio. Tá bom? Pseudo é bom, né? Pseudo patrimônio. É o PP. É o PP. Pseudo patrimônio. Mas é uma grande verdade, sabe? Porque o intuito nosso é exatamente trazer as pessoas que fazem as coisas pela nossa cidade, as pessoas que têm algo a dizer para nós. Né? E você, dentro de estudo, olha, gente, o Odair Camilo, ele passou por 58 países, nos 5 continentes, ele fez 261 viagens de turismo, fazendo reportagens, né? E ele veio de uma cidade, eu fiz separado aqui, para conseguir falar o nome da cidade dele, hein? Daqui, ó, Paranapiacaba. Falou, Manteiga, fácil, hein? Desde que eu escrevi isso aqui, escrevi com a minha avó. Onde é que fica isso daí? Paranapiacaba nem é bem uma cidade, é uma vila inglesa, que foi construída pelos ingleses na época da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Tá, então fica entre Santos e Jundiaí? Ela foi comprada pela cidade de Santo André. Tanto é que alguns documentos meus vêm como natural de Paranapiacaba e outros de Santo André. Sabe? Tá. E você viveu lá por quanto tempo? Né? Nós viemos, meu pai veio para cá quando eu tinha 7 anos de idade. Tá. Então você sou mais praticamente pós-caldense do que... Como uma vila inglesa, é isso? Vila inglesa. Você tinha que ter falado Paranapiacaba. Dava um sotaque, né, Tega? Paranapiacaba. Mas o interessante dessa palavra, Paranapiacaba, é um termo indígena. É isso que eu te indígena. Ele quer dizer, na língua indígena, de onde se avista o mar. E é uma verdade, porque uma das vezes que eu fui lá, eu queria testar isso. E você subindo no topo da igreja, né, que fica no alto da serra da cidade,
você com o tempo bom, porque lá a neblina é constante, né? Meia hora sai uma neblina. Então, daquele alto da igreja, você vê o litoral, Cubatão, Santos, tudo ali. Você vê o mar mesmo, sabe? E é por isso que foi escolhido esse nome, né? É uma vila inglesa, você falou? Vila inglesa. E ela teve algumas fases de preservação pela própria cidade de Santo André, e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados numa área próxima de São Paulo. Mas ainda é um município pequenininho? O município não cresceu muito, deve ter uns frequentadores, uns moradores, em torno de 8, 10 mil habitantes. Ortega, quem nasce em Paranapiacaba é? É gente boa. O cara desse é gente boa, tá vendo? Você não vai falar, né? Quem nasce em Paranapiacaba é Paranapiacaba. Bence. Era isso que você queria que eu falasse? Eu achava que você ia falar isso. Fala rapidamente aí. Bence. Mas, na verdade... Para que falar esse monte de coisa aí? Bence. Mas, na verdade, nós somos chamados de serranos. Porque lá, antes de Paranapiacaba, também se chamou Alto da Serra, que é o ponto mais alto. Dali começa a descer para a Serra do Mar, até chegar em Cubatão e Santos, sabe? É isso. E daí deve ser um lugar frio danado, né? Ele não é chuvoso, né? Chuvoso e sempre com neblina, né? Se bem que esse papo de que lugar alto é lugar frio mudou muito a temperatura, o clima mudou muito, né? Sim. Vem mudando dia a dia. Até por estar, não sei se qual a distância que dá de Cubatão, né? Até lá, porque Cubatão é uma cidade que tem Dá uns 15 quilômetros, mais ou menos. Porque só a serra, porque os trens desciam ali, foi construído por causa dos trens. Porque os trens vindos do interior paulista, carregados dos produtos que eram produzidos no estado, tinham que ser exportados. E não tinha estrada. Aí construiu-se a estrada de ferro pelos ingleses, e tinha que descer por cabo de aço. O trem descia preso num cabo de aço. Brincadeira, hein, meu? Ele chama sistema funicular. E hoje mudaram o sistema, hoje é um sistema de cremalheira. Então, no meio dos trilhos, tem uma cremalheira, que tem uma máquina especial que desce, então transporta os carros, os trens de Paranapiacaba até Piaçaguera, que é a vila mais próxima. Piaçaguera é outro nome indígena. Também. Esse eu não Cada nome difícil desse daí que eu não cuidei sentido. Quando eu falei de Cubatão, eu estava falando da poluição, né? Não chega. Teve a época tinha uma usina muito grande lá, né? Que dava, hoje não tem mais. Não tem mais. Aquela poluição, lembra? Tinha muito mosquito. Sim, falava muito. Então, eu me lembro do jornal que chamava Notícias Populares, né? Sim, aquele que saía sangue, né? Torcida. Eles falavam muito de Cubatão, né? De muita morte de Cubatão, por conta disso tudo aí. Isso chegava a atingir lá a tua cidade, não? Não, lá 15 quilômetros? Paranapiacaba, o clima é excelente, assim, em termos de não, estou dizendo na época de Cubatão, na época de Cubatão. Vamos ver se naquela época, não. Não. É muito longe, tem uma altura de não sei quantos metros, né? Quase 800 metros de altura. Era só para entender de onde vem o Odair Cabeça. O Odair, para você ver como é que ele é jornalista mesmo, né? O jornalista tem esse detalhe, né? Você pergunta a respeito de alguma coisa, ele te conta realmente a história, os detalhes e tal, né? Não fica só ali na barra, né? Vai, coisa de jornalista. E o cara fala assim, pô, você entrevistou muito bem. Não, o meu entrevistado que foi muito bem. Foi. Entendeu? Na verdade, nós necessitamos do entrevistado. E você vê quanto tempo nós falamos de Paranapiacaba. Falei, já Paranapi acaba o programa. E acaba o programa. Muito bem. Aí você foi professor, você citou inglês, francês, alemão, né? Alemão não. Alemão foi praticamente assim uma base somente, né? Tanto é que eu viajei, eu e a Lourdinha, até tem um caso que eu já até escrevi numa crônica interessante, porque o alemão, quando eu comecei a aprender alemão, porque na época não tinha nada em Poços de Caldas, não tinha um curso para você fazer nada.
Então, eu me dediquei a línguas, né? E fiz o inglês, fiz o francês com a Miss Tamara, e depois acabou, eu não tinha mais nada, eu comecei a estudar o alemão. Foi quando eu estava noivando a Lourdinha. Noivando? Né? Você estava ficando noivo? Já estava, inclusive, com intenções de me casar com ela. As melhores possíveis. As melhores intenções possíveis. As melhores intenções possíveis, né? Então, o que aconteceu? O inglês, eu aprendia com uma professora de inglês, de alemão, das 7 às 8 da noite, 3 vezes por semana, aulas particulares. Sempre foi. Sempre estudei aulas particulares. E eu fui professor de classe, hein? Olha só. Mas não acreditava. O negócio era professor aí, eu aqui. Aí o que eu aprendia de alemão na aula, eu levava para a casa da minha sogra. E o que eu aprendia de alemão, eu passava para a Lourdinha. Você sabe que no final de uns meses, eu e ela só nos comunicávamos em alemão. E a sua sogra falava alemão? Não entendia nada. Isso era bom, sabe por quê? E era motivo até de brincadeiras. Que a mãe dela não ia entender, entendeu, William? Não? As melhores intenções possíveis faladas em alemão. Só que eles falavam em alemão e a sogra não entendia nada. A gente namorava em alemão. Você fala em alemão também, Tega? Limão? Alemão. Alemão. Alemão, não. Tá. Alemão, não. Por exemplo, as aftas Ardendói. Não. Não. Bom, essa brincadeira, deixa eu limpar bem a minha barra aqui. O alemão eu aprendi naquela época, isso há 68 anos atrás. Não pratiquei, viajei muito, tal. Pelas viagens você se vira, né? Mas hoje eu não falo mais. Mas acontece que você fala inglês, então você passou 58 países, você não teve nenhuma dificuldade. Não tive. Em falar. Né? Inglês e francês. Porque o inglês ele é básico, né? Isso é uma outra diferença que a gente nota, né, Tega? Se a gente for fazer um comparativo, o Odair pode falar a respeito disso, é a questão de aprender línguas, né? Que é um assunto bastante interessante. Porque, veja bem, hoje as pessoas são muito, pelo menos que a gente observa, as pessoas são muito utilitaristas, que eu digo. Por exemplo, eu vou aprender inglês para quê se eu não vou usar? Eu vou aprender alemão para quê se eu não vou usar? Tem que ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. Eu acredito assim, na época do Odair, por exemplo, as pessoas aprendiam as coisas por vontade, por desejo, por falar, pô, que bom aprender línguas, né? Que coisa mais interessante, né? Tinha essa questão. Hoje, por N motivos, não estou dizendo nem se é bom ou se é ruim, mas as pessoas têm a maior parte assim, eu vou usar o alemão? Não vou, então não vou aprender alemão. Né? Não é isso mesmo? Eu até não critico muito isso, porque... Claro, acho normal até, o jeito que as coisas estão, a rapidez talvez que estejam, né, que estejamos vivendo, é assim mesmo, eu vou aprender isso para quê? Né? Porque antigamente você aprendia tanta coisa que você não usou, né? Eu, por exemplo, aprendi, as 3 encíclicas papais. Eu pensei comigo, eu falei, eu vou aprender inglês para quê? Eu vou trabalhar no microfone, para que eu quero aprender inglês? Sei, não vou falar músicas em inglês, né, moço? Não vou falar música em inglês. Aí vou conversar com o Odair lá fora, um punhado de coisa em inglês. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aportuguesei tudo. Na época da minha mocidade, não havia faculdade aqui em Poços de Caldas, certo? Para você fazer uma faculdade, você tinha que sair. Era um negócio Como saíram minhas filhas? Meus filhos saíram para Campinas, por exemplo, né? A Cláudia estudou Campinas. Campinas, ela se formou em Campinas. A Kátia também. Então, eu me via numa situação que eu queria estudar, mas estudar o quê? Não tem nada. Então, eu parti para a língua. Sempre gostei de línguas. Na escola normal, por exemplo, que na minha época ainda tinha o latim, né? Tinha o inglês, né? Tinha o francês. Então, eu falei, tem que partir para isso. O que eu vou fazer aqui? Para começar, a minha família não tinha condições também de bancar a minha viagem, ou estudar numa cidade fora. Ficava muito caro. Eu estudei as minhas filhas lá, eu sei, é difícil. Então, naquela época não havia essa possibilidade. Então, o caminho foi esse. Essa é uma das razões pelas quais eu me dediquei a línguas para aprimorar, para eu não esquecer das coisas e me aprimorar. E você acabou virando professor de línguas. E antes de me formar,
eu sou da segunda turma da faculdade, da FAF, né? E antes de me formar, eu já estava empregado, através do Padre Carlos. Eu já lecionava, 2 anos no antes. Dom Bosco, já era, você lecionou no Dom Bosco? no Dom Bosco. Inglês? Inglês e português, né? Depois que eu me formei na faculdade, fiz letras, aí eu passei a lecionar também o português. Entendeu? Aprendeu a língua, né, William? Sim, e é interessante também, quando você vê o Lair falando que antigamente tinha latim, né? E você vê, o latim se perdeu, porque antigamente até as missas eram, né? O padre falava em latim e tal. E é interessante, quer dizer, hoje não se fala, não tem mais esses hábitos de aprender o latim, mas é muito interessante porque o português é uma língua latina, né? Então, se você aprende o latim, muita coisa, muitas palavras do português você acaba compreendendo melhor, porque você sabe da nascente, né? da raiz da palavra, da etimologia. Então, assim, como a gente perdeu essa história do latim, muita coisa a gente se perdeu, porque a raiz das palavras está no latim, né? Etimologia. É etimologia. E hoje perdeu o latim, quer dizer... Inclusive, para eu entrar na faculdade, eu tive que fazer um curso com o professor Aparecido Ramos Barbosa, eu me lembro, saudoso professor, ele foi seminarista. Ele me preparou em aulas de latim para eu fazer o vestibular na faculdade que tinha. Olha só como era. Não vou falar que o nível desceu, não, mas naquela época, para você entrar no curso de letras, o vestibular exigiu um pouco do latim. É que ele me falou, o latim é a base da língua, né? O latim, né? William, você se formou em Ribeirão Preto, né? Eu me formei em São Paulo. Eu comecei em Ribeirão. Começou em Ribeirão Preto. Comecei em Ribeirão, depois eu fui para São Paulo. Quando você foi para a faculdade, não me lembro se foi o Fábio... Você foi na minha formatura, né? Você em Ribeirão Preto. Você não foi convidado, mas você foi, eu lembro. Não, é que coincidentemente eu estava em São Paulo. Você não foi... Estava eu, Fábio, Tony. A gente estava em São Paulo. Eu esqueci achei que era o Hora da Verdade, que a gente tinha que falar a verdade. Não, é café com manteiga, né? Mas aqui também outra pode história, falar fala a verdade. E daí a gente estava em São Paulo, o Fabinho falou assim, Manteiga, nós vamos para a festa do William. Foi no Ibirapuera, né? Foi no shopping lá. No shopping Ibirapuera. Aí nós fomos na festa do William lá. Foi lá na formatura da minha na festa. Então, aí você vê que já tem um bom tempo isso daí, né? Sim, alguns anos. Somar nada, que a gente já sabe. Mas aquela época você fazia uma faculdade, até na tua época, que foi bem antes da gente, né? O fundamento de estudar, de você seguir era hoje a tecnologia mudou muita coisa, né? Principalmente no jornalismo. Como é que você, William, que dá aula, né? Como é que você vê hoje o jornalismo aliado à tecnologia de hoje? Como é que você vê? Isso ficou mais fácil, mais difícil para o aluno? Como é que é isso? Então, eu costumo dizer assim, né? Dizia, porque assim, eu já deixei... Desculpe, inclusive comparando da época que o Odair fez. Eu acredito o seguinte, eu não sei, posso estar equivocado, o Odair também tem muito mais propriedade para falar, mas assim, a gente foi perdendo ao longo do tempo as matérias que tinham um caráter, por causa da tecnologia, um caráter mais humanista, né? E isso é uma perda muito grande, porque tudo que se faz, seja tecnológico, não seja tecnológico, é para o homem. Se você for falar o curso de engenharia, matemática, não sei, não, mas se constroem prédios, unidades para o homem morar. Então, as pessoas você tem que entender de humano. Se você não entender o homem, nada que você fizer para o homem pode chegar até ele de uma maneira mais saudável. Então você quer dizer que a tecnologia afasta isso? Eu acredito que nós demos muito peso para a tecnologia e esquecemos que muito importantes são matérias que formam o cidadão, o ser humano, que são as matérias que tem o estudo ali, a sociologia, a psicologia, a antropologia, né? São matérias fundamentais para que você consiga entender o ser humano. E aí quando você vai construir uma casa, você vai entender que uma casa não é apenas o prédio e tal. Você vai entender que alguém vai usar aquilo. E que alguém usando, é preciso que você entenda quem vai usar. Né? Então, eu acho que nós temos muito peso, no jornalismo principalmente, nós temos muito peso para a tecnologia e não adianta, você tem que entender de humano.
eu dava aula de marketing, e no marketing você tem lá os 4 P's do marketing, que é produto, preço, promoção e ponto de venda. Depois criaram mais 4 P's, que aí marqueteiro é bom para criar, né, essas coisas. Cria sigla para tudo, né? Aí tinha pessoas, pesquisa, planeta e processo, que são os outros 4 P's. E aí, quando você vai estudar tudo, eu falava para os alunos assim, olha, todos esses P's são importantes, muito importantes, mas tem um P que é fundamental, que é o P de pessoa. Se você não entender pessoa, você não vai conseguir chegar até o coração do ser humano, até o raciocínio do ser humano. E aí você se perde, porque tudo é feito por ser humano. Você está dizendo que hoje o aluno não está preparado para usar a tecnologia eu acho que o aluno benefício do estudo? Eu acho que o aluno, até pelo esse mundo virtual que nós criamos, ele nos afastou do humano, né? Porque hoje você tem um intermediário ali. Você tem uma tela, você tem... Então, isso te afasta de olhar no olho. Então, as conversas pessoais já são... né? E nada substitui uma conversa que nem nós estamos tendo aqui, embora seja usando tecnologia, mas nós estamos aqui presentes, né? Você não está na sua casa, longe de mim. A gente está se inteirando aqui, brincando, né? Então, isso faz o humano. E o Daí pode falar isso de cadeira, né, Daí? Porque você deu aula... numa época que não se falava em tecnologia, pelo menos no ponto que está hoje, né, Daí? O negócio aí é tete a tete. Que eu inovei, eu sempre tive umas ideias meio malucas. Você é um cara que viveu e vive à frente, né? No curso básico, né? Eu notei que os alunos eram muito ligados também a música, sabe? Eu acabei, numa das aulas, não ia sempre, é lógico, né? Eu intermediava assim. Aí eu levava, na época eu tinha um gravador semi-profissional, alemão, que eu tinha comprado, e era uma perfeição. Eu tinha gravado aí as músicas da época que faziam sucesso, em inglês, no caso da aula em inglês, né? Sim. E, de vez em quando, eu aparecia com o gravador lá e ligava e tocava as músicas que os alunos estavam vivenciando na época. Isso abria o interesse neles em conhecer a letra da música, o sentido da significado, música, a pronúncia, sabe? Então, existe ainda, de vez em quando, eu ouço algumas músicas daquela época, né? Não vou falar aqui, não vou ler nome, porque eu nem me lembro mais, mas daqueles que fizeram sucesso naquela época, de 1950, 60, por aí, né? 70. Então... Você deu aula até que ano você deu aula? Eu dei durante 30 anos. Eu não sei, eu perdi até a noção. Agora, o tempo que eu já estou... Eu me aposentei, né? Mas durante 30 anos consecutivos, eu dei aula. Que variaram a maior parte no Dom Bosco e depois no Pelicano. E você, então, do jeito que você está contando essa história, você criou... eu vi a necessidade. A tua tecnologia de dar aula. Sim, quando ele começou a falar sobre tecnologia, era uma espécie de tecnologia, porque... Sim. Né, ali estava naquele aparelho, aquilo que eles se interessavam. Era a tecnologia da época. Foi a gente tem, às vezes, a ideia de que tecnologia é tudo de última geração. Tecnologia é qualquer coisa, né? Um copo é tecnologia, uma garrafa é uma tecnologia, a roda foi a primeira tecnologia. Então, assim, a gente tem várias tecnologias. Quando você cria um processo, é uma tecnológico. Um modo de fazer, né? As coisas, né? E é interessante o Lobo falar dessa questão musical, porque a gente nunca ligava muito para música. Eu lembro que eu, talvez o Daí, não sei, nós dançávamos, por exemplo, uma música chamada do B.J. Thomas, que é o Rock and Roll Lullaby. E você dançava aquela música achando que era uma música de amor. Aí não é? Não é? Não é? Não é, né? Quando você dançava aquela música, você achava Rock and Roll Lullaby. Você ficava todo apaixonado.
E, na verdade, o sentido daquela música... Você não vai falar... Eu vou tirar todo aquele romantismo da música Rock and Roll Lullaby, né? Porque verdadeiramente ele fala da mãe dele, né? Quando ele, no contato que ele tinha com a mãe dele cantava uma música de ninar, né? Ele chamou de Rock and Roll Lullaby porque ela cantava, e ela cantava lá, 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 lá. Era o Rock and Roll Lullaby para ele dormir, era uma música de ninar. Então não tinha nada a ver com amar, né? Vamos dizer assim, olha se... Aí se você escutasse essa música e soubesse o significado, imagina se você ia dançar com aquela cara de Zé Ruela. De Zé Ruela. Olha, tem uma música que fala She's My Girl. She's My Girl, do... Morris Albert. Morris Albert, fez filho, que é brasileiro, Maurício Alberto, o nome do cara, né? Ela, minha garota, né? Minha garota, She's então, My Girl. Até aí tudo bem, né? Até aí, She's My Girl, tudo bem. Você não vai acabar com a música, não. Não. Rock and Roll Lullaby, B.G. Thomas. B.G. Thomas, Rock and Roll. E tantas outras. Eu já não gostava muito dessa música, então para mim não estava fazendo graça. Mas, Odair, então é isso, né, cara? Cada um cria, você acabou criando uma forma de chegar até seus alunos, da forma que o William estava comentando aqui, que é você fazer um trabalho bem humanizado mesmo, né? Bem próximo, né? Deixar a tecnologia, vamos dizer, a tecnologia pesada, como o William estava dizendo aqui, que chega até a dificultar o bom entendimento. Eu não estou desqualificando a tecnologia, só acho que a gente está dando muito mais peso para a tecnologia. Exato. Só isso. Né? E não sei também, de repente, precisa ver se esse aluno hoje está preparado para essa tecnologia toda, né? Vamos lá, vamos partir para o jornal, né, do Brand News. Né? Brand News. Brand News, ele está com 45 anos de veiculação, 48 anos de veiculação. Como é que foi esse início? Porque ali você foi diretor, foi tudo, né? Eu até estava contando assim, preliminarmente, ao William, que eu comecei a trabalhar no Padre Carlos como professor, e quando aconteceu esse evento aqui em Poços de Caldas, foi muito famoso, vieram 60 cientistas do mundo todo, em 1975, em junho. Era um simpósio sobre radioatividade aqui na região. E eles precisavam de professores de inglês para acompanhar os cientistas, né? Não só na parte teórica, no próprio simpósio, como também nas saídas pelo campo do cercado, né? A prática da história. Né? Para eles conhecerem o local, conhecerem as plantas existentes naquela região, o minério, né? Então era tudo recolhido tal, e tinha aquele gravador Geyser que media a radioatividade. E eu me lembro de eu chegar assim, portando o contador Geyser, via o ponteiro na hora que ele ia lá onde estava a coisa, né? Então, e depois eu tinha o trabalho assim de trabalhar junto com esses 5 cientistas e depois pegá-los de manhã e levá-los para campo, onde é a Nuclear Blast hoje, né? Para campo. E depois na volta ficar lá com eles o dia todo tal, e na volta deixá-los nos hotéis, cada um ficava no hotel. Aí, no último dia, eu já tinha levado eles, numa tarde assim que terminou mais cedo lá o simpósio, eles estavam comigo, falei, vocês gostariam de conhecer minha família? Tal? Eu acabei levando-os até a minha casa, eu morava lá no bairro do Sapo, e na época as minhas filhas tocavam piano, estavam aprendendo a tocar piano. Você acredita que os 5 cientistas, eram dois suíços, um indiano, um alemão e mais um nigeriano. Olha só que...
E todos falando a língua oficial do simpósio, que era o inglês. De cada um falando a sua língua da Eles terra? aceitaram o convite. Eu falei assim. No inglês. Né? Inglês, tá. Aí eu liguei para a Lourdinha, prepara aí um lanchinho e tal, que eu vou levá-los hoje aí às 3 horas, 4 horas da tarde, hora de terminar aqui. Eles foram, a Lourdinha serviu eles, coisa que a gente jamais vai esquecer, né? Com aquele carisma dela, Sim, ela conversou com eles todos, preparou o lanche, serviu. E quando eles viram que eu tinha um piano na sala, eles estavam sentados. Aí eu falei, minhas filhas estão aprendendo. Aí eu as chamei, falei, Kátia, toca aquela musiquinha que você toca aqui. Depois a Cláudia tocou. Então. Elas tocaram, aí, um por um. Primeiro foi o Silentag, esse que foi o idealizador do Brand News. Ele falou, eu poderia tocar a música da minha terra? Falei, bom. Os outros também embalaram, também quiseram apresentar a música dos seus países. Eu sei que os 5 tocaram as músicas. Aí, bom, é uma coisa. Essa amizade até foi interessante, eu não vou me aprofundar nisso, mas o principal foi esse suíço, o médico-chefe da Organização Mundial da Saúde, que no dia de eu entregá-lo, assim, a última vez, no hotel, dentro do carro, ele me falou, Dair, por que você não você fala bem o inglês? Porque você não faz um jornal escrito em inglês, mas, assim, um jornal diferenciado, cultural, científico, bem diferenciado em inglês. Aquilo ficou, não, mas não deixou de... Quando passado os meses, em novembro, junto com o Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, que eu frequentava para eu treinar, não esquecer do inglês, eu lancei ideia para os professores lá, eles já gostaram. E aí nasceu o Brand News, com a participação dos professores, dos professores e dos alunos, porque os alunos eram incumbidos de... Cada um fazia uma frase. Então, um aluno falava do outro, eu vi você, eu vi fulano de tal hoje, paquerando, não sei o quê. As coisinhas de aluno, né? As fofocas, que em inglês chama-se gossips, né? Então, eles começaram a escrever também para o jornal. Que legal, hein? A primeira, a segunda... Foram, assim, várias edições. Mas esse era feito dentro da escola, dentro da... Cada professor me entregava uma parte. Eu designei, eu fui o criador do jornal. Falei, eu vou fazer a parte literatura, né, que era minha área, literatura inglesa. Você faz literatura portuguesa, você faz música, você faz não sei o quê, tal, os alunos fazem isso. Formamos um jornal. O Brand. Ele saiu... No dia 6 de novembro de 1975, metade das notícias em inglês, metade das notícias em português. Aniversário de posse. Aniversário de posse, coincidiu, né? É. E o editorial, olha só que loucura, o editorial na primeira página, eu escrevi o editorial em inglês e pus minha foto lá na capa. E assim foi. Mas você pôs sua foto por quê? Você parece que... Porque geralmente o editorial sempre tem uma... É meio pequenininho, né? Eu pus na primeira página, saiba aí que era eu, que era o editor. A tua intenção era sempre se apresentar, né? Teve a ideia, não sei o que, aquelas bobagens todas, né? Mas só que o jornal ficou diferenciado, porque foi o primeiro jornal feito em offset. Acho que no estado de Minas Gerais. Eu fui precursor. Aliás, o Brand News sempre foi um jornal acompanhando sempre a tecnologia, né? Sem dúvida. Ele foi sempre assim.
E é interessante o próprio nome, né? Brand News, né? Significa. Bom, a história do nome eu vou deixar para outra ocasião. Mas tem um significado do novíssimo, né? Das coisas mais recentes. Quantas tiragens aí nesse início? 500 exemplares. Para a época. Era um jornalzinho pequeno, era bem menor. Pois é, mas para a época, isso é 1975, há 48 anos atrás, você lançar um jornal, né, numa cidade, quantos mil habitantes nós tínhamos aqui? Os alunos, cada aluno, eu quero 10. Eu levava para minha família. Como é que você distribuía isso? Porque você era diretor, você era editor? Os próprios alunos. Eles mesmos distribuíam. Aí ele ficou durante 6 ou 8 meses. Eu não me lembro o tempo certo. Mas quando chegou no 6º, 7, 8 meses, aquilo que eu esperava dos professores, falaram, você tem que entregar dia tal o teu texto, né, em inglês, ou escrito sobre literatura inglesa, sobre a literatura brasileira, não sei o quê, música e tal. Esse mês não deu para fazer, não sei o quê e tal. Aí eu... Sempre tem um, né? Eu completava para sair o jornal. Até que chegou num ponto que eles falaram, não interessa mais. Aí eu falei, bom, então, não querem mais, a escola não interessa mais, mas eu vou dar continuidade, porque eu estou vendo que há espaço, né? Espaço, e eu estava fazendo praticamente tudo. Deus e você. E outra coisa, na primeira edição, não houve a participação da Lourdinha. Mas depois, na segunda edição, eu já percebi, falei, a Lourdinha já era muito ligada com a sociedade. Ela tinha uma amizade, rede de amizade. Então a gente era convidado, a gente pertencia ao Lions, né? O Lions também dava uma visibilidade maior. Na verdade, eu falei para a Lourdinha, arruma uma notícia aí sobre a sociedade e nós vamos fazer uma coluninha. Então, na segunda edição já teve uma coluninha, né? Essa coluninha, por acaso... 5 centímetros de largura, até embaixo. Aí foi aumentando, terminou agora, depois de 48 anos, com 14, 16 páginas só de sociedade. Então, né? Mas ela tinha uma coluna também que se chamava qualquer coisa de Pimentinha. Você tinha uma coluna... o Pegando o Pé foi famoso. Inclusive, eu já estou pensando... Ontem eu fiz uma pesquisa, eu voltei lá, porque eu tenho tudo guardado, né? Os textos todos em pendrive. Eu achei um pendrive lá, está lá. Pegando o Pé. Nossa! Aí eu pus o pendrive, achei tanta coisa interessante da época, que tem coisas que então, não há interesse nenhum, mas mais para cá, mais de 2018, 2016 para cá, eu tenho muita coisa interessante sobre o Pegando o Pé, né? Que pode pegar no pé de muita gente, apesar de... É lógico que não vou pôr, não é isso aí é transcrito do Tem jornal. Tanta coisa para você pegar no pé que vai ficar sobrando pé. Não, é que eu penso sobre Pegando o Pé da atualidade, eu acho que não tem razão. Mas essas também são as mudanças, né? Mas sobre a evolução, né? O que aconteceu. Mas esse Pegando no Pé aí era uma coisa política? Era. Principalmente, né? Pegando o Pé. E o Pimentinha, da Lourdinha? A Pimentinha já era da Lourdinha, né? Porque ela tinha as amigas, né? Mas ela via alguma coisa errada, vamos supor, até no traje, né? No comportamento. Né? Palavras usadas numa reunião. Ela dava um tiquezinho e a carapuça caía certinho. Só que ela não dava nome. Ela não dava nome. Ela era muito inteligente. A Lourdinha era... Essas mudanças todas, é interessante a gente fazer esses paralelos, porque essa história do jornalismo, por exemplo, eu vi o Odair falando, para você ver o que tanta coisa mudou, né? E no jornalismo essas foram as mudanças muito significativas, não só essas mudanças tecnológicas. Por exemplo, você, anteriormente, você tinha nas empresas, nas escolas, em vários lugares, sempre tinha um jornalzinho próprio, feito manualmente, feito de forma que fosse,
né? E as pessoas se comunicavam, se falavam. Bastava você ver aqui o jornal de bairro que tinha. Qual bairro hoje tem jornal aqui? Acabou. Você fala mesmo, por exemplo, um jornal que ficou famoso também foi o Mini Jornal. Mini Jornal, é do Newton Delgado. Do Newton Delgado, o conterrâneo do Newton. Que foi um jornal fantástico, né? Todo mundo assistia. E dali saiu um programa de rádio, né? Saiu um programa de rádio. Você lembra como é que chamava o programa de rádio dele? Era... Eles convidados dele, né? Ele chamava. Boate Difusora. Boate Difusora. Boate Difusora. Ele fazia à noite como se os convidados estivessem chegando. Chegando agora aqui, Moacir Franco. Ô, Moacir Franco, como está? E tal, o que você vai cantar pra gente? E tal. E parecia que o cara estava lá, né? Era muito interessante. Mas você vê, essas mudanças do jornalismo também. Tecnologias, né? Foram importantes, né? Porque eu lembro muito, porque até cheguei a fazer alguns jornais nessa característica, que as próprias pessoas das empresas se reuniam para fazer o jornal, que o Dair falou, os alunos, os professores, né? Então, assim. Você envolvia as pessoas, né? Às vezes envolvia. Tinha pertencimento, né? As pessoas pertenciam. Então, assim, é claro que a gente fala isso sabendo e tendo a consciência que as coisas não voltam atrás. Às vezes parece que é um saudosismo e também talvez seja. Isso daí foi uma coisa, a tecnologia foi uma coisa que ajudou a acabar com isso aí, a fundar isso aí. A tecnologia ajudou, porque né, não precisa mais... nada contra a tecnologia. Nada contra, mas até porque nós estamos num universo tecnológico, né? Mas o profissionalismo, né, das coisas, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um jornal de uma empresa. Não, William, a gente quer profissional aqui. Eu falei, como é que é o jornalzinho de vocês? Assim, sensato. Eu falei assim, olha, eu vou dar uma opinião profissional. Se a gente entrar com muito profissionalismo, perde aquilo que é a essência do jornal de vocês. Então, acho que a gente pode fazer uma mescla aí. Continuar algumas coisas que eram a essência e misturar um pouco com a tecnologia. É isso que eu estou dizendo. A gente não precisa, em razão de uma coisa, perder a outra. Dava para a gente compor, mas infelizmente a gente não compôs, né? Então o jornal perdeu muito. Então você vê um Brand News, né? Claro que com a saída da Ludinha, né, com a ausência dela, o jornal perdeu um pouco essa característica que a Ludinha que dava, né? Sim. Não tem como a Cláudia fazer tudo. Tinha coisa ali que era a cara da Ludinha. A cara da Ludinha, né? Os contatos, os relacionamentos. Coisa que é a cara do Daí. O próprio, você fala esse jornal de relacionamento, vamos chamar assim, o Jornal da Cidade tinha lá a coluna Eu Não Sei, lembra? Da Maria Cláudia, né? da Bia Batista. Eram coisas muito interessantes, né? Que você falava da sociedade. Mas legal, se perdeu, né? E a gente fica vendo, o William citou que agora, Lurdinha Camilo, Maria Cláudia Pinheiro Chaga, a Bia Batista, a Lúcia Delgado, Milton Delgado. Né? Então são pessoas que, com certeza, se tivesse por aqui, com exceção da Maria Cláudia, né? Pessoas que se estivessem por aqui, com certeza viria aqui para a gente conversar. Porque tem história para contar. Então, Daí, a gente fica contente de te convidar. Por isso que eu liguei para ele. Eu falei, William, eu vou chamar o Daí para a gente bater um papo lá. Né? E liguei para a Cláudia. Ele falou, lógico que meu pai vai. Eu fiquei contente de você ter vindo aqui. Né? Não, a gente ficaria aqui a noite toda contando. Né? Bom, muito interessante. Você, quando o jornal ele ficou, vamos dizer, ele cresceu, né? Incorporou, criou uma certa estrutura, aí ele tinha uma distribuição maior, né? E como é que fazia isso? Você distribuía, como é que era a logística disso daí? Inclusive, o turismo acho que foi o veículo que fez com que o jornal assim tivesse uma tiragem maior, porque não só, isso eu posso falar assim com toda a certeza, depois que a gente começou a fazer o turismo, houve um aumento muito grande, porque eu sempre falo isso, se você, por exemplo, encontrar com uma pessoa na rua e falar, se você ganhasse na loteria, uma das coisas que você faria assim, de imediato? A resposta vem de cara. Assim, eu ia fazer uma grande viagem, eu ia viajar, turismo. Então, o turismo sempre foi. Isso passou por alguns prefeitos de posse, mas outros não chegaram a entender a importância do turismo, né? Você vê agora, por exemplo, o
processo pelo qual está passando a nossa cidade, parece que ela deu um avanço maior do que a perna, né? Por quê? O prefeito está dedicando grande parte das obras ao turismo, né? Ao turismo, né? E ele deu uma sorte, eu acho. E isso, no caso do jornal, também foi a mesma coisa. E também pelo fato de eu me comunicar em inglês. É que você fazia outro... Porque eu levaria uma vantagem sobre os demais. Por quê? Eu me comunicava, eu fazia uma viagem, levava debaixo do braço um punhado de jornais e frequentava as feiras mais importantes de turismo, era convidado, deixava o jornal, deixava o cartão, conversava com os representantes daquele destino turístico. Em seguida, eles viam o jornal, analisavam. Nossa, eu tenho até guardado em cofre essa propaganda de Filadélfia. Ficou na história para mim, né? Porque fui convidado para ir para Filadélfia e lá eu fiz um trabalho muito bom, 2, 3 páginas de jornal. Andei com um guia de turismo lá, designado pelo governo, lá pela prefeitura, e fiz um trabalho muito bom. Você sabe que quando eles foram divulgar a Filadélfia para a Europa, eles fotografaram páginas do jornal sobre o destino que eu tinha feito sobre a Filadélfia. Então tem como é que chama isso? Um catálogo, né, de informação turística que está lá na primeira página, o Brand News. Gente. Que coisa, né? Eles dão como referência aquilo que eu fiz. Então, esses países... Eles mandaram para mim, lógico, evidente, que eu recebi, né? Falei, nossa, isso aqui não acontece, não é? Isso acontece em 1 milhão, né? É sinal que o meu trabalho foi reconhecido. Para eles, num catálogo, a primeira página, botar a página do Brand News falando sobre Filadélfia, não é qualquer um. É uma distinção, né? É. Ainda mais para a época, né? Sim. Justamente. E a Lurdinha estava sempre com você nessas viagens. Olha, pelo menos que eu via, sempre tem uns via. assuntos aí, se a gente for falar, por exemplo, o caso do Havaí, né? O Havaí foi uma coisa excepcional. Quando eu recebi o convite para ir para o Havaí, naquele tempo não tinha nada, era fax. Né? Fax. Vocês pegaram no fax Sim. também. Eu acho que o menino nunca viu o fax. Né? Quando eu recebi o convite do governo do turismo do Havaí, convidando eu para participar de um grupo seleto de 10 jornalistas do mundo, um de cada país, quando eu li aquilo, não acreditei. Falei, não é possível. Isso é fake. Tem algum erro aí. Mandaram errado para mim, não é possível, né? Aí eu li assim, e estava lá o Dair Camilo e o nome dos outros participantes, até da Austrália tinha jornalista foi 10 jornalistas que eles convidaram no mundo, assim, aleatoriamente, e no Brasil escolheram eu, no Brasil, certo? O Dair Camilo do Brand News. Lembrando que tem Globo, de São Paulo, Paraná. Aí, quando eu li aquilo, eu vi. Quando eu li a segunda vez, porque você lê uma vez e não acredita, né? Deixa eu ler de novo, alguma coisa. Eu li, só que estava lá o nome dos 9 jornalistas, o meu nome, mas só o meu nome. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, o sonho da Lurdinha é conhecer o Havaí. Ela quer participar do hula-hula, ela quer dançar, ela tem aquelas... Dançar com aquele copo cheio de fruta. Aquelas frutas. Aquela recepção. O sonho dela. Aquela florzinha. E a gente já tinha viajado, já tinha conhecido muita coisa. Não me lembro que ano que foi. Aí, quando eu vi, estava só meu nome. Quando eu falei, gente, eu também adoro o Havaí, mas como é que eu vou chegar para a Lurdinha e falar, só fui convidado para o Havaí. Você não vai. Você não vai.
Tá aqui uma sandália havaiana de presente. Eu vou te trazer uma sandália havaiana. Eu falei, gente, eu não posso confirmar agora, eu preciso pensar o que eu vou fazer na vida, né? A Lourdinha é apaixonada por Havaí, se ela não for, ela vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar. Eu pensei aquela noite, não dormi aquela noite, falando, o que eu vou arrumar para ela ir também. Falei, no dia seguinte eu já tinha coisa. Falei, é tudo ou nada, ou eu vou ou ninguém vai. Aí eu agradecendo imensamente o convite. Para mim era uma honra, né? Eu, mais 9 jornalistas do mundo. É uma honra para mim, para minha esposa também. Aí eu falei, eu agradeço imensamente, tal. Quem sabe, em outra oportunidade, eu vou poder ir, mas acontece o seguinte, eu estou acostumado a viajar com uma fotógrafa. Coincidentemente... Coisa de brasileiro, né? E coincidentemente, essa fotógrafa é minha esposa. Se ela não for, eu não vou. Deu a entender, né? Falei bem assim, mas eu vou deixar para mais para frente, tal. Agradeci e pá, botei lá no fax. Você pode trazer a tua equipe, aí foi ele, a Cláudia. Bom, aí eu falei, agora tem que esperar, né? Quem sabe, né? Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. No 4º dia veio um fax. Falei, nem quero ver o que está escrito lá, mas tem que ver. Né? Aí eu li lá, olha, excepcionalmente, nós vamos admitir a sua esposa, porque ela é fotógrafa, e o senhor está já autorizado a retirar em São Paulo, na United Airlines, os vouchers do transporte aéreo, do hotel e dos restaurantes. Grande sacada, hein? Mas até então eu não falei nada para a Lourdinha. Não, se eu tivesse falado para a Lourdinha, eu recebi um convite, mas é para mim só. Não, e essa sacada. Ia acabar. E essa sacada tudo de colocar, não a Lourdinha, mas a fotógrafa, que coincidentemente é minha esposa. É assim, um detalhe, mas ela é fotógrafa. Né? Essa foi uma grande sacada. Aí eu acabei. Mas ela era mesmo, né? Era. Mas aí, ela levava a maquininha dela, o Olympus Trip. Ela sempre viajou com o Olympus Trip. Porque eu tirava as fotografias com a minha... Mas a mala dela de carregar é grande. É grande. Eu levava a minha máquina profissional, né, para tirar as fotos boas. Levava também uma filmadora. Sempre usava na época. Eu tinha uma filmadora e ela levava a Olympus Trip dela. Aí eu falei, nossa, e deu prazo, vamos supor, era começo do mês, no dia, hoje era 6, 7, o voo será no dia 25 ou 28 desse mês ainda e tal. Falei, nossa, tem que correr. Aí eu comecei a treinar a Lourdinha a tirar a fotografia com a minha máquina. Porque aí sim, né? A minha máquina profissional, você precisa se adaptar, né? Claro. Porque senão ela chegava lá com a maquininha dela, fotógrafo profissional. Como é que chama aquele negócio de carregar? Aquele negócio de carregar as máquinas mesmo? Como é que chama? Essas malas de carregar? Filmadora, né? Não tem? Sim. Esqueci o nome daquilo. Do suporte? Não, essas maletas. Tripé. O case, né? Case. Desse tamanho assim, né? Aí tirava ali. Não, mas é a tecnologia. Hoje, a tecnologia, com máquina pequenininha, a gente consegue o mesmo efeito. Né? Na época não dava para falar isso. Aí deu certo. Tem umas jogadas assim, né? Histórias, né? Histórias que a vida... E daí para frente, eu já tinha... O jornal era famoso, falei, não, eu vou levar minha esposa também. Se quiser, eu vou, senão eu não vou. Se eu não levar a Lourdinha, não vou. Bom de ver a humildade do... Depois, mas você está certo, e o mais parceira. que depois, ela também, quando eu lancei o meu livro de viagem, eu também fiz questão de lançar o dela, né? Uhum. E a gente ia viajar
eu fazia a reportagem normal de um jornalista de turismo, né? Mas assim, né? Profissional, tal. E ela, comigo, me acompanhando, ela me acompanhava e fazia também a visão que ela tinha, uma visão mais assim, sabe? Subjetiva, né? Subjetiva. Ela tinha outra visão daquele destino. Tanto é que nós lançamos 2 livros, né? Coincidem, não são todos os destinos, né? Mas o mesmo destino que eu fazia, e fazia matéria com 2, 3 páginas, ela fazia, na visão dela, o mesmo destino, né? E foi publicado num livro dela, com a visão dela. Aquelas coisas que a gente não vê, mas ela vê. Principalmente em igrejas, aí, aquelas catedrais, aquelas coisas que eu... É que eu entendi bem. Levou uma visão, ela tem uma visão feminina. Sim, uma visão mais... E uma visão mais glamurosa. De quem está visitando o país, né? Isso. O Odair fazia um registro mais jornalístico, né? E ela fazia mais... Ele mais de cabeça, ela mais de coração. Isso, acho, exatamente. né? Passava... Então ficou. De vez em nasceu quando eu releio, né, o livro dela. Que legal. Eu fico... Então... cabeça que ela tinha, né? Só para frisar, foram 58 países, né? 261 viagens, né? Internacionais. Deve ter tido alguns perrengues, né? Sem dúvida, ainda é outro programa só de Só para lembrar aqui, olha. Isso, né? Eu fui, não digo que fui assaltado, ladrão mesmo, dentro do metrô, me roubaram a carteira. Isso foi em Madrid, depois em Paris também aconteceu a mesma coisa. A história é muito grande. Tem até na Europa, né? Agora tem que falar das coisas boas, né? Deixa eu só lembrar mais algo aqui, que eu quero entrar num assunto aqui, são os livros publicados por você. E, inclusive do William, o William escreveu um livro muito bacana que eu quero que você trouxe aí, né, William, para a gente mostrar. Tá aqui. O Odair foi presidente da ASE, né? O Odair foi fundador, juntamente com o Dr. Marcos Vinícius de Moraes, falecido, nosso amigo, da Academia Brasileira, a Academia Pós-Caldense de Letras, né? Isso foi que ano? 87, 88. Você presidiu 87, 88, né? Porque, na verdade, a ideia foi minha, mas ele encampou a ideia, porque ele tinha mais tempo. Na época eu estava ainda tocando a Guarda-Mirim, mas a minha ideia era entrevistar as pessoas cultas. No caso, ele não existia ainda, né? Mas ele seria um dos entrevistados, né? Porque, no meu caso é curtas. As pessoas curtas. Ele não existia ainda, não estava no meu corpo. Então, comecei pelo Jurandir Ferreira, depois passei por aquelas figuras todas importantes da época. Eu fui entrevistando e publicando, né? Cada edição de papel e tal. Quando eu tinha um monte já, eu falei, gente, está quase chegando aos 40, né? Dá para fundar uma academia de letras. Aí o Marcos até me deu um apoio bom. Ele também foi entrevistado, né? Porque ele também era poeta, né? Aí um dia, conversando com ele, falou, vamos. Aí nós nos reunimos. A primeira, eu tenho a fotografia original, inclusive, da primeira reunião da Academia de Letras, na sede da Guarda-Mirim. Olha só como foi, né? Então, eu tocava a Guarda-Mirim e nós fundamos a academia. Legal. Tinha número suficiente, alguns vieram importados também, né? Mas ontem ainda estava vendo as fotografias, tem umas fotografias desse tamanho, até o Cacalo fazia. Cacalo Viviani? Cacalo. É o Cacalo Viviani. Impressionou, né? O Cacalo era um jornalista muito inteligente, mas ele desviava um pouquinho Saía pela linha de fundo de vez em quando. Inteligentíssimo, né? E ele fazia, de vez em quando, lançava umas poesias meio loucas lá, tal, até eu publicava, sei lá.
Né? Você... E ele, assim, foi se ajeitando e todas as reuniões ele participava, mas não teve jeito, ele entrou na academia também. E no final, gente, não posso até falar isso, que eu tive como coisa, ele fez não sei o que, uma sujeira meio grande lá na academia, não me lembro o que foi também, umas coisas bobas, assim, criticou alguém da academia e tal. Aí ele foi impeachado. Impeachment. É. Você falou, você foi guarda-mirim ou... Não foi. Você não foi guarda-mirim? Não foi. Poxa vida. Eu perdi essa. Entendeu? Não Eu fui guarda-mirim. Você foi Eu fiquei sabendo depois. Eu fui guarda-mirim. E por esse motivo também te trouxe aqui, porque você fundou a Guarda-Mirim aqui em Poços. Que ano que foi isso? Em 1977 começaram a documentação, mas ela foi fundada mesmo, registrada e aprovada, né, por unanimidade pela Câmara Municipal em 1978. E depois eu consegui a sede da Guarda-Mirim, da FEPASA, onde está até hoje lá, fechada, mas está lá. E a propriedade hoje do Lions Clube e da prefeitura. Porque para eu conseguir a doação, praticamente a doação, era um convênio, né? Não é convênio, não sei. Para eles entregarem a toda aquela área, são 1.493 metros quadrados de área que pertencem à Guarda-Mirim e à prefeitura. Isso registrada no Você está falando ali das Junqueiras ali? É, pegada a estação. Da estação onde tem a... É uma sedezinha ali, não tem? Está fechada, Tá, agora fecharam, né? Porque não lutaram, né? Tem que lutar. E eu lutei muito. E falei, agora... Mas aquilo não pertence àquele casarão? Não. Conde Prates ali, não. Não é. Eles reivindicaram, mas Não é deles. não é deles. E é documentado, então. Tá. Tanto é que eles estão negociando, já fizeram até proposta para o Lions. Mas foi uma proposta, né? Você sabe quem está... Então, não era acessível essa proposta. Mas já tem uma proposta. E a Guarda-Mirim, ela funciona hoje? Como é que está isso? Hoje ela é 3 dias por semana, os 3 últimos dias, quarta, quinta e sexta, funciona um bazar beneficente. Sabe? Ela faz a entrega de roupas, sapatos, essas coisas. Okay, não, mas eu digo... Bazar. E a função hoje da Guarda-Mirim é produzir as fraldas geriátricas. Eles montaram um esquema na nova sede, estão lá em cima, lá no bairro, esqueci, nem em cima. Eles produzem as fraldas geriátricas para entregar para hospitais. Que legal, hein? Esse é o trabalho hoje. Não tem mais os guardinhas. Não tem, é isso que eu te não tem mais os guardinhas. Você passou pela Secretaria de... Aliás, antes, o que é esse aqui? Skull Club International. Skull Club. Bom, aí o Skull Club também me abriu as portas para o mundo, né? O Manteiga pertence ao Skol Clube, né? Deve uma cerveja. Qual? Itaipava. Tinha muito... Na época eles tomavam Skol. Mas o Skull Club é um clube internacional fundado em Paris em 1932. Engraçado, as coisas tudo dele de Paris, da Inglaterra. Não vou tocar nesse assunto. Então, eu fui... eles haviam montado aqui no Brasil, eles fizeram uma filial, não digo filial, mas mais um clube internacional, e a sede era lá no Rio de Janeiro. E numa das vindas aqui a Poços de Caldas, eles me convidaram para entrar no clube, sabe? Porque só podia entrar no Skull quem fosse da área turística. E tinha
nas regras assim para entrar no clube, também o jornalista de turismo. Então eu estava apto a ingressar. Aí é um clube bom, aí fiquei conhecendo, procurei saber como é que funcionava e tal. Eu acabei entrando, fundei o clube aqui em Poços de Caldas, Scout Clube, sul de Minas. Ele representava o sul de Minas, todo. Tanto é que tinha associados de Varginha, de várias cidades, aqui, Machado e tal. Mas era poucos, era um total de uns 20 associados. E eu toquei o clube de uma maneira tão... Eu sempre fui, não sei, parece que eu pegava uma coisa para fazer, mas tocava. Você foi eleito presidente. É presidente. Agora, eu sou presidente por quê? O que tem que fazer o presidente? Tem que fazer isso. Acho que eu já vi isso antes. Eu sou o presidente? Vamos fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que presidir? Não. Vou ter que vir todo dia aqui. Vou ter que presidir. E no Brasil tinha 25 clubes do Scout. 25 clubes. Depois de 2 anos, eu ganhei o primeiro prêmio do Scout no Brasil. Olha só. Não é à toa. Aí, olha só. E era um clube muito seleto, né? Só gente top. O mais baixinho era eu. A Assembleia Geral, numa das vezes, que envolvia o Brasil e os outros países todos, foi feito em Seul, na Coreia. Foi quando eu estive lá. E eu, como presidente do Scout Clube, aqui do sul de Minas, e que tinha ganhado o primeiro prêmio no Brasil, eu fui convidado pelo Canhedo, Wagner Canhedo, que na época ele tinha criado o voo São Paulo-Seul, com aquele avião maior que havia na época, que era o MD-11, sabe? McDouglas 11. E levou 30 pessoas, membros do Scout, da diretoria brasileira. E o único jornalista convidado fui eu. Por quê? Porque eu era o presidente também do Scout. Então, eu fui também com um grupo de 30 pessoas para a Assembleia Extraordinária em Seul, na Coreia. Um voo de... Primeiro, nós fizemos 2 etapas. São Paulo, Los Angeles. Aí chegamos em Los Angeles, né? Longa viagem, já é longa toda a vida. Aí ficamos no hotel lá, tudo por conta da VASP. A VASP, né? Ele era o diretor da VASP. E depois, 2 dias, Los Angeles, Seul. E na volta, direto. Sabe? Na volta, foi direto. Então, foi a primeira vez que eu viajei para a Coreia, onde tem o caso também, que eu já escrevi sobre isso, que o filho do Wagner Canhedo, que acompanhou o grupo de jornalistas, de associados de Scout, nos levou no melhor restaurante da Coreia, de Seul, na Coreia. Hoje eu vou levar vocês para comer no restaurante tal, que é um top da cidade. Aí fomos. Chegamos lá, restaurante muito bonito, no alto, assim, você via a cidade de Seul, que é linda. A fotógrafa junto. Hã? A fotógrafa estava junto. Nessa não. Essa não. Essa fotógrafa não foi. Essa não podia. Porque aí tinha que levar os outros, né? Aí fomos para o almoço lá e tal. Chegamos lá, a mesa era... Os pratos típicos lá, né? A mesa era rente ao chão, né? Você chegava, tinha uma almofada, você sentava na almofada, enfiava o pé debaixo da mesa. Aí sentamos numa mesa longa, ou 2 mesmo. E de cada meio metro tinha um buraco. Uns 30 centímetros, tinha um buraco. Buraco aqui, buraco ali.
Dali a pouco, a gente fala, nossa. Não, primeiro nós nos sentimos mal, porque sentar numa almofada não tem encosto. Aí nós estamos na coluna, né? O filho do Canhedo, ó, vamos sentar numa mesa normal. Nós vimos que tinha. Aí nós passamos uma mesa normal que tinha esses furos, esses buracos, né, na mesa. Cada meio metro tinha um furo. Pelo amor de Deus, conta logo o que era esse buraco. Eu vou deixar com vocês. Vocês vão adorar, porque a comida foi excelente. Bom, aí sentamos, aí mudamos de mesa, ficamos lá. Daí veio uma parte do garçom, naquele buraco lá, enfiou um cone assim, que encaixava direitinho no buraco, com carvão em brasa. Ixi. Bom, aí você já deduz o que vai ser, né? Acho que é uma carne. Aí veio um outro, aí pôs em cima do buraco, né, cobrindo o buraco ali, uma grade. Eu já sei a utilidade do buraco. Se largar a comida no prato, eu vou te enfiar a cara dentro desse buraco. Uma tela, uma grelha. A palavra certa é a grelha. Botou em cada uma grelha convexa, né? Dali a pouco veio o outro garçom, já, e aqui já começou a esquentar ali e tal. Ele veio com umas tiras de carne, ele tinha uns 10 centímetros, umas tiras, e começou a pôr ali em cima da grelha. Depois de 3, 4 minutos, aqui já estava, né? Falei, João, está todo mundo comendo. Todo mundo se arregalou. Não sei se ainda existe esse verbo arregalar. Tem arregalar o olho, né? O Teca fica arregalando o olho. Estava tudo assim. Não vi a hora que comemos tudo, tal. Aí acabou o almoço, tal. Tinha outras coisas também. Uma curiosidade, o que eles bebem durante? O que bebe durante? Tem uma bebida deles lá. Mas alcoólica? Tem uns cumbuquinhos assim. Nada alcoólico. Eu não me lembro se era alcoólico, né? Eu fiquei bêbado, então não lembro se era alcoólico. Bom, aí nos arregalamos de novo. Não me lembro um sinônimo. Bom. Nos fartamos. Todo mundo adorou, tal. Chegamos no hotel lá, todo mundo barrigando, tal. Aí o filho do Wagner Canhedo falou, como é que é? Vocês gostaram da comida? Adoramos. Não sei o quê e tal. Aí, nossa, todo mundo adorou. Aí um deles falou, nós vamos repetir isso amanhã? Nós gostamos tanto, vamos repetir? Falou, se vocês quiserem, nós vamos, então. Aí ele fala assim para a turma, estava tudo bonito, em volta dele. Vocês sabem o que vocês comeram? Carne de cachorro. Aí cada um, menos eu estava acostumado a comer na comida da Tailândia, essas coisas, comi cobra, comi gafanhoto, comi tudo. Para mim não teve muita diferença. Não. Aí os outros começou assim, a passar mal cada um. Onde é o toalete aqui? E todo mundo correu. Você viu o que é a sugestão, né? Carne de cachorro. Carne de cachorro. Ele falou a raça do cachorro, né? Não, aí ele explicou, né? Aí tinha junto com ele um guia Explicava. Ele explicou, falou, isso é um cachorro especial, criado para isso, né? Então é muito bem tratado e tal. Mas depois, quando eu voltei aqui para o Brasil, depois de um certo tempo, eu me aprofundei para ver. Já estava, a Coreia já tinha abraçado outras coisas. Outras gastronomias, né? Mas ainda se pratica hoje isso lá? Não, muito pouco. Muito pouco. Bom, só para a gente fechar aqui. Essa ideia, viu? Ele teve um cachorro na casa dele. Na hora que você falou, né, Teo? Não. Cachorro lá em casa sou eu. Você passou pela Secretaria de Turismo, né? Do governo do Luiz. Foi uma briga danada, né? Porque quando eu fui, não tinha outro, né? Também não tinha outro. Não tem passou mesmo. No governo do Luiz Antônio Batista, primeiro passou primeiro passou o Walter Araújo. Já ia falar Walter isso. Araújo,
Depois é que passou o Valdir Miguel. Walter, Valdir. O Walter, o Walter acho que não foi na coisa dele, não. Foi o Valdir mesmo. Não. O Valdir Miguel. O Walter Araújo, Valdir Miguel. O Valdir Miguel. Você. Depois fui eu e depois terminou com o Ronaldo Durante. Certo? Mas eu fui convidado, tal, depois de muito explicar para ele, Luiz, eu viajo, não tenho condições de assumir. Não, isso aí é até bom você viajar, porque você vai vender o nome de vai aprender, vai ver muita coisa que está lá, que a gente pode pôr aqui, impostos, tal, né, copiar. Bom, teoricamente ele tem razão. Né? Para sintetizar, somente uma coisa que eu e a Ludimas vimos lá no Rodeo Drive, lá em enfim, Los Angeles, né? E nós fotografamos e falamos, nossa, uma coisa barata e pode fazer aqui. Vocês devem ter chegado a ver, ao lado das termas, 2 cones, né? Forma de cone, assim, e os vasinhos de flores, de volta tudo. Sim. Isso aí foi a única coisa que nós trouxemos, entre as muitas, né, que ele fez. Explicou. Então, eu depois me desgostei, e eu estava em Dallas quando eu pedi a minha exoneração em caráter definitivo. Você vê, mandei um fax. Estava em Dallas quando eu vi. Falei que ele via aqui. Eu falei para você, até não leva porque eu vou falar. Na minha época, eu estava nas salas. Falar isso é um pouco em Dallas, entendeu? De querer falar. Não, mas é verdade, né? Não. Legal, a gente está falando porque a gente não conhece. E é interessante isso, né? Porque tem uma referência. Se fosse para você não contar isso tudo aí... Não, e a pessoa não esquece, é muito legal, porque ela falou assim, onde é que eu estava? Eu estava em Dallas. E é diferente, porque você pediu uma exoneração num país totalmente diferente, num lugar totalmente diferente, é muito diferente a situação. Mas você vê como é que é o negócio. Quando eu aceitei nas condições, eu falei, eu não vou abdicar das minhas viagens. Se puder, eu vou aceitar. Senão, não. Primeiro você viveu a experiência. Aí, que é combinado na cara. O cargo é um ano, como foi um ano só. E a minha vida foi todinha em turismo. Mas você acha que eu ia abandonar o turismo? Não, tem teu jornal. E cumpri. Sim. E coincidiu que eu já não queria mais. Desacossuado. Eu estava desacossuado. Não vou mandar. Olha, só para encerrar essa história, uma vez eu parei de fumar e eu estava contando a minha história ali, que falou, parei de fumar, depois, de repente, voltei a fumar. Eu estava contando a minha recaída, né? E falei, tomei um café e, de repente, me deu na cabeça, eu peguei um cigarro do amigo para deu um trago, foi do Pedro Bertozzi, inclusive. Peguei o cigarro. Ele falou, não, vou te dar um. Eu falei, não, vou dar só um trago. Tudo bem, não vou te dar um. Aí me deu um. Vou fumar mais esse, fumei. Eu tive minha recaída na rua Assis Figueiredo, na porta da Padaria Brasil. Nunca mais esqueceu isso? Nunca mais esqueci. Mas não foi por isso, porque a minha amiga que estava do lado falou, olha, eu também parei de fumar e eu tive uma recaída. Eu estava em Londres. Eu estava num café em Londres. Entendi. E de repente meu marido falou, você está com uma cara triste? Eu falei, não sei o que está acontecendo comigo. Passeando e tal. Ele pegou, estava com xícara de café e tal, uns bolachinhos, um negócio. Ele fez, pediu, traz um maço de cigarro. Ele pegou, trouxe o maço de cigarro, eu abri, fumei, a minha vida fez assim, ó. A minha recaída foi em Londres, num café. A minha foi um domingo à tarde na porta da Padaria Brasil. É diferente, né? Uma recaída totalmente diferente. Não, a minha recaída... Deu uma recaída mesmo. A recaída dela é show de bola, né? Daí, se você escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, né? O Dair Camilo escreveu. Prepara o teu aí. Está aqui. Está aí, né?
Crônicas em Concordata, de 1985. 1985. Né? Você escreveu o Arquétipo de Minhas Meditações, 1987. Personalidades do século, dezembro de 2000, é isso? Isso. Né? Memória de um jornalista, Globetrotter. 2018, Sérgio Lira e os velhinhos da Santa Ceia. Legal, hein? 2019, O Resgate de um Sonho, a Guarda Mirim, que foi o último que você escreveu, né? Fala só um bocadinho desse livro, que eu quero que você fale do teu O Câncer Me Curou, né? Fala para a gente desse livro. O Resgate de um Sonho, o próprio título é aquilo que realmente eu queria. Eu queria resgatar essa história que fala todinha sobre a Guarda Mirim. Não sei se vocês do tempo aqui, que isso tem 45 anos, exatamente, que eu fundei a Guarda Mirim. Eu tive essa ideia de criar a Guarda Mirim com os menores da Casa do Menor, doutor Edilene Dias. Na época tinha 40 menores lá. Então, eu e a minha equipe, né, uma assistente social e uma psicóloga, nós preparamos esses 40 menores para trabalhar na Zona Azul. Sabe? Eles faziam um curso, preparavam eles, e eles, depois de 3 meses mais ou menos, eles cuidavam da guarda. Não vendiam, naquele tempo tinha um papel que se pendurava no retrovisor do carro, né? Não, retrovisor não. É o retrovisor do meio, de dentro do carro. Assinalado. Eu tive essa ideia e falei, gente, existia já em várias cidades. Eu tive essa ideia, eu falei, com a renda disso aí eu vou manter a entidade e ajudar as outras. Eu já tinha uma ideia da importância, porque eu já visitava na época Campinas, onde já tinha a Guarda Mirim de lá, e fazia a mesma coisa. E outras cidades também. E eu via que aquilo crescia, uma coisa fabulosa. A Guarda Mirim de Campinas chegou a ter até a produção das fardas. As fardas eram fabricadas pela Guarda Mirim de Campinas. A Guarda Mirim de Poços de Caldas, eu comprei, não foi a primeira vez foi feita aqui em Poços. As fardas, comprava lá, sabe, em Campinas. Então o negócio é muito bom para as crianças e muito bom para a entidade, porque fazia um caixa muito bom, né? Mas aí, depois de montado tudo, houve um grupo aí que se juntou, aliás, 2 pessoas principalmente, né? Aqui eu me precavi, não coloquei nome, né? Mas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler, vai deduzir quem que é, que eu pus só as iniciais, né? Mas são pessoas importantes, eram e são. Não, um já morreu. Mas uma hoje é uma das pessoas mais ricas aqui da cidade. Na época já era. Ortega, já não é você. Estava pensando no você, na hora que ele falou. Eu não sou nem o mais rico, nem o mais pobre. Você está ali, né? E essas 2 pessoas, uma fazia parte da associação comercial e outra fazia do sindicato de hotéis. Eles se uniram as duas entidades para acabar com a Guarda Mirim. Não aceitaram. Chegaram a entrar com mandado de segurança contra a Guarda Mirim. Mas, graças a Deus, eu tinha prestígio, né? Não só como pessoa, né? Como jornalista e tudo mais. Bem intencionado em fazer um bem para a cidade, então, cuidar do menor abandonado, como também era jornalista, que também tem uma força, né? Sim. Jornalista pode dizer que não tem, mas tem uma força. Sim. E empresário também, né? Empresário,
Mas eu lutei e tive ao meu lado pessoas que também lutaram, sabe? E eu bati firme, não vai continuar, e continuou. Tal. E só parou na Zona Azul, porque na época, 2 anos depois, ou 3, não me lembro, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, naquela época, 1981, 83, mais ou menos, resolveu acabar com a Zona Azul no Brasil todo. E tinha uma coisa, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Falou, não. Mas a reação foi tão grande, porque era o bem da cidade, gente. Sim. Naquela época, os proprietários de lojas chegavam de manhã e estacionavam o seu carro em frente à sua loja, e ali o seu carro ficava o dia todo. Prejudicava até o próprio freguês que, porventura, fosse na loja dele. Não tinha lugar, porque na frente da loja dele estava o carro. Mas não entrava na cabeça desse povo isso. Né? E nós fomos tocando, até que o CONTRAN acabou. Quando acabou, eu já tinha sido espezinhado por essas pessoas, entidades, né? Chegou até, pediu uma mandado de segurança. Aí eu falei, vamos mudar. Vamos acabar com a Zona Azul, esse vídeo. Aí veio a ideia. Que nós empregamos todos os guardinhas, que na área tinha quase 100 menores. Cada um foi para o seu emprego. Assim, a gente indicava, entrava em contato com a empresa, vocês vão pagar não um salário, uma bolsa de estudo para o menor. Ele vai ficar aí e tal. Se ele progredir, ele pode passar a ser funcionário. E assim nós empregamos um monte de todo. Isso foi. E agora eu não sabia. Eu fiquei 8 anos na presidência. 8 na presidência da coisa. Quando eu saí, falei, agora tem que entregar para os outros, né? E é uma entidade, o Lions Club tem uma diretoria. E eu falei, agora a minha parte eu já cumpri, agora vocês tocam. E eles passaram a tocar. E eu me afastei. Me afastei, até que... Zerou. Né? Aí você resolveu... O negócio progredindo. Só para você ter uma ideia, só a prefeitura tinha quase 100 guardinhas em todas as secretarias. Olha só, a prefeitura. Bom, agora, passados tempo, agora faz antes um pouquinho da Covid, né? Aí um juiz trabalhista lá de Pouso Alegre, entrou com ele, acabou exigindo e tal, e não teve quem lutasse. Eu lutei até o último. Olha, eu cheguei, na época o advogado da Associação Comercial eu acho que ainda até hoje é, o Cardino. Né? O Cardino falou, já tinha muito contato com ele, amicíssimo dele, né? Ele falou, daí eu tenho que entrar, porque eu sou funcionário, eu sou pago para isso e tal. E entrou com mandado de segurança e tal. Passado um mês, mais ou menos, eu me encontro com ele na rua. Até está aqui. No livro está o encontro meu com ele. Ele falou, daí, você tem toda a razão. Você lutou e fez isso e não chegou a... Né? Não queria que acabasse a Guarda-Mirim, não sei o que, tal. E eu te parabenizo. Mas você vê como é que é o negócio, né? Eu sou funcionário, eu tenho que... Né? Tem que cumprir. E agora, com essa resolução final, falar, ninguém
lutou para falar, não, nós vamos continuar, vamos provar que isso aqui é bom para essa, né? Porque criaram um outro sistema aí, chama Jovem Aprendiz, né? Mas pega o menor com 16 anos. Quando pega o menor com 16 anos, ele já está infectado. A palavra é certa, certo? É meio tarde, nós pegamos, né? Com 12 anos de idade, formávamos a cabeça. Tanto é que hoje eu encontro com pessoas, como já encontrei com muitas na rua. Eu não conheço mais, mas eles me conhecem. Sim. Professor, como é que vai? O senhor lembra de mim? Desculpa, não lembro. Mas são pessoas que fizeram a vida, são homens hoje. É importante isso, né, Daí? Da nossa sociedade. Sim. Nós temos um caso, não sei se você corta isso aqui, mas o diretor do DME, que eu não esqueci o nome dele agora, ele e a esposa, eles foram guardinhas mirim, gente. Uhum. Olha só, que orgulho. Quando eu fiquei sabendo, encontramos no elevador lá do doutor Sérgio Aterge, eu entrei assim, estava ele e a esposa. Eles falaram assim, o senhor não está me conhecendo? Eu sou fulano. Aí ele contou, falou, eu fui guardinha, a minha esposa também foi guardinha. Eu sou hoje o diretor, né? Quer dizer, o trabalho é isso, quando a gente fala de legado é isso, né? É. E essa história toda você conta. Mas isso aí vocês dão uma cortadinha. Você conta essa história toda aqui, né? Isso. Bom. Tem tudo aí. E aquele que duvidar das minhas colocações, eu tenho os recortes dos jornais da época toda. Acho que eu te mostrei, né? Sim, sim. Tem tudo. Tudo que está aí está documentado. Legal, muito bom. Todos os jornais. Mostra aqui para mim, Lucas, essa... Beleza? Muito bem. Daí, eu só quero que o William fala um bocadinho rapidinho, que o William está com horário, né, William? Estou com o horário já passado, mas é o livro Câncer Me Curou, um dos livros, o Daí escreveu bastante. O último que você fez? Não, o último foi o Contexto Sem Textos, né? Que é uma coletânea de textos que eu publiquei ao longo do tempo. O Câncer Me Curou é uma narrativa, um relato do quando eu tive câncer em 2002, né? Uhum. Então, é um relato que registra toda a minha história bem real dessa minha passagem por uma doença tão estigmatizada que é o câncer. Né? Okay. Então, mas é uma... Eu falo que é uma história pesada, mas ao mesmo tempo eu busquei contá-la. É que o câncer te mostrou muita coisa na vida que você não conhecia, por isso ele te curou. Sim, ele me curou de muita coisa, eu acho, né? É difícil até falar, mas eu acho que o câncer é uma doença que muitas vezes a gente encara, e cada um encara, e é uma doença muito difícil. Você mostrou esse livro aí? Mostra ele pra gente. Não sei se... para cá, desculpa, não sei onde eu tô. É isso. Aqui, ok. É um relato, né? Eu falo que não é um livro de autoajuda, mas é um relato bem real de tudo que eu passei, né? Durante esse período, 2002. Né? E esse contexto? Esse Contexto Sem Textos é uma coletânea, as pessoas falam um pouco dos meus textos e tal. Vale a pena. E o Contexto Sem Textos tem uma coletânea de 100 textos que eu escolhi, né, e coloquei nesse livro. É um pouco do resumo da obra, né, da minha obra. É isso. E você está fazendo também, está escrevendo um livro, né? Tá saindo do forno, né? Tem a participação de várias pessoas. Viviane, inclusive, está tirando a mão. A gente está fazendo uma história do rádio, Poços Caldense, né? A gente está tentando. Não está um livro muito fácil, porque a gente depende de muita gente, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer sim esse livro. Interessante, ser real. Vamos aguardar. O assunto é muito pertinente. Né? Mas obrigado, viu, Tega, pelo convite. Obrigado nós aqui. Daí, muito obrigado por ter vindo aqui, contar essa história para a gente, mostrar esse livro aqui, Resgate de um Sonho, de Odair Camilo. Está aqui, ó, coisa bacana. Né? Que fala aqui da história da Guarda Mirim. E aí tem a contracapa também, né, do Lions Club, né?
Não é. Lá em Os Clubes do Urânio, Guarda-Mirim. Guarda-Mirim. Não, sim. Mas o prefeito aí é o Zé Aurélio. Zé Aurélio Vilela. Muito bem. Dair, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Eu espero agradecer, né? A gente se encontrar bastante por aí. Aliás, acho que é a segunda vez que eu sou entrevistado por você. Uma faz tempo, ainda foi na emissora de rádio, né? Aliás, fui entrevistado por... não sei, todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer assistir. É que quem tem história para contar. Minhas narrativas. Gente, obrigado, William. Obrigado, Lucas. Obrigado, então. Privilégio. Muito bem. O Dair Camilo, o jornalista Dair Camilo, e o William Lázaro esteve com a gente aqui. O Café com Manteiga volta na próxima quinta-feira, tá? Fica em paz, vai na fé, um grande abraço e até lá.